Bom dia, meus irmãos. É com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos mais um domingo transmitindo a palavra do Senhor, aquela que transforma o homem, aquela que salva o homem, aquela que nos faz prosperar para nós combatermos o pecado. Porque quando nós nos esforçamos e a cada dia mais lemos a palavra do Senhor, nós resistimos também o pecado. Nós devemos crer que a palavra de Deus, ela tem poder sobre a nossa vida. É ela que enche o nosso espírito, ela que enche o nosso ser, para que nós possamos também transformar a humanidade pela qual nós vivemos. A aula de hoje, que nós daríamos aqui na igreja, sobre a introdução básica à teologia, ela vai falar sobre os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos da salvação. O que nós temos que perceber para entender a palavra de Deus? Temos que entender que a palavra de Deus, ela se divide em muitos temas. Nós temos temas históricos, temos temas que falam sobre a igreja, temos temas que falam sobre os finais dos tempos. Então, várias passagens da palavra de Deus estão divididas sobre alguns temas. E esses temas temos contextos. Esses contextos é que vão trazer à luz do que realmente o autor está falando. E dentro desses textos, dentro desses temas, a Reforma Protestante ela trouxe alguns assuntos concernentes à salvação, concernente à santidade, concernente à eleição. Então, a palavra de Deus também ela traz alguns assuntos para que nós possamos saber mais e saber mais também do que Deus quer para nós. Então, todo assunto que você quer se aprofundar, você estuda mais. Você quer se aprofundar na sua profissão, você vai estudar mais sobre aquilo. Você quer saber mais sobre política, você vai estudar mais sobre aquilo. Você quer saber mais sobre determinada coisa na área das doenças, né? O que tem acontecido hoje, os cientistas estão estudando mais. Nós também estamos estudando mais sobre isso, estamos ouvindo mais sobre isso. E a vida do cristão não é diferente. Ele tem que saber mais da palavra de Deus, porque é a sua própria vida que está em questão. É a sua própria vida que está sendo trabalhada através da palavra de Deus. Ele não pode viver alienado da palavra de Deus. Ele não pode viver fora da palavra de Deus. Ele não pode só se valer do que as pessoas falam a respeito da palavra de Deus. São muitas mensagens que chegam para nós, até mesmo agora através do celular, e nós temos que saber o que é bom, saber o que nós temos que reter, saber o que é bom para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela tem assuntos, da teologia sistemática, que vai sistematizar cada assunto da palavra de Deus. Então nós temos que estudar sobre isso. Nós temos que olhar e saber que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? É luz para os nossos caminhos. E o salmista, no Salmo 1, ele vai dizer que ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus é que nos traz o alimento para a nossa alma. Então nós já estudamos sobre esses 5 pontos da salvação, né? Esses 5 pontos calvinistas, nós já estudamos sobre isso, mas nós temos como aprofundar mais, porque isso é uma parte da teologia em que realmente vale a pena estudar, porque você vai levar para a sua vida inteira
você vai poder ensinar as pessoas e você vai poder colocar nelas o verdadeiro entendimento da palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós vamos perceber, ele chama total depravação. Então, os 5 pontos da salvação, ele se divide em 5, que são a total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tudo isso faz parte da salvação do homem. Deus cria o homem ele cai nos seus pecados e delitos, e o próprio Deus é que promove a restauração desse homem. O próprio Deus é que vai restituir o seu povo. O próprio Deus é que vai enviar o seu Filho, enviar o Espírito Santo para que possa salvar este povo. Então, o que nós temos que perceber? Que a Bíblia, ela se divide em assuntos, sistematizando alguns assuntos para que nós possamos entender melhor. Algum assunto do Novo Testamento, você pode buscar lá no Antigo Testamento para que você possa sistematizar esse assunto e, enfim, concluir ele na sua vida. Então, o primeiro ponto é a total depravação. O homem, ele cai na sua própria pureza. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e este homem cai no pecado. Este homem não resiste. Satanás oferece para ele um ser igual a Deus, pensar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então o pecado ele traz separação. Tudo que nós podemos perceber no pecado é que ele traz a separação do homem juntamente com Deus. Então o homem está totalmente depravado. Por isso que esse primeiro ponto da teologia, o primeiro ponto do calvinismo, ele vai falar que o homem cai. Então, principalmente, o homem tem que saber disso, que ele cai nos seus delitos e pecados. Então, ele não consegue viver de acordo com a palavra de Deus. Ele não consegue viver segundo os mandamentos de Deus. Ele não consegue viver segundo o seu próprio querer. Ele não consegue viver de acordo com o que Deus planejou para ele. Então esse homem cai. Isso é chamado de depravação total. O homem tem que reconhecer que ele é um ser que caiu. Ele é um ser que não resistiu ao pecado e ele caiu. E o segundo ponto que nós podemos perceber, que a respeito dos 5 pontos da salvação, é a eleição incondicional. E a palavra de Deus, nós já lemos aqui na igreja, ela vai falar que Deus nos escolheu, ainda nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas Ele nos escolheu. Em Efésios vai dizer que nós estávamos mortos, que nós não tínhamos ação espiritual, nós não conseguíamos procurar a Deus, nós não conseguíamos achar a Deus. E Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos um povo escolhido dEle. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E nós fomos salvos não através de obras, mas através da graça e da misericórdia de Deus. Então, os 5 pontos da salvação, ele nos dá um entendimento de quem somos nós. E é também gradativo. Eu caio, depois eu tenho que enxergar a eleição incondicional na minha vida, que Deus está me chamando, que Deus me escolheu incondicionalmente. Incondicional, nós sabemos que a palavra significa sem condições nenhuma,
que nós poderíamos oferecer a Ele. Nós não tínhamos nada a oferecer para Ele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos salvou. Então, a eleição incondicional é quando Deus resgata aquele homem que caiu no pecado. Então, depravação total, eleição incondicional. O homem que é escolhido por Deus, ele tem que enxergar isso na sua vida. E o terceiro ponto vai chamar de expiação limitada. Uma das ideias básicas da palavra hebraica e grega para expiação é aquela de cobrir. A expiação é aquilo que cobre, oculta. Expiação representa uma dívida que é paga e, portanto, coberta. A nossa expiação é Jesus. Então, para finalizar a eleição incondicional na nossa vida, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Crer, mas em quê? Crer na sua expiação limitada. Crer que Ele veio e Ele expiou por nós a ira de Deus que estava sobre o pecador e caiu sobre ele e ele morreu. Então Ele cobriu a ira de Deus que estava sobre nós e tirou de nós o pecado. Então isso vai chamar expiação limitada. Então, depravação total, eleição incondicional e expiação limitada. Jesus Cristo expiou por nós o pecado. Ele foi dado como o sacrifício ali na cruz. Ele morreu na cruz por nós. Então nós temos que saber desses 5 pontos da salvação para que nós possamos entender de fato o que é a nossa vida. Igual eu já disse aqui, né? Nós não podemos ficar só ouvindo as pessoas falar, nós não podemos ouvir as pessoas falar sobre um determinado assunto sem nós sabermos o que realmente quer dizer aquilo. Então muitas pessoas podem falar sobre salvação, mas o que a Bíblia realmente diz sobre salvação? Então Calvino, ele teve essa ideia de construir, né, os 5 pontos calvinistas para que ele pudesse dividir em temas a respeito da salvação. E ele construiu também, né, ele editou um livro chamado As Institutas de Calvino, são 3 volumes, que ele vai explicar tudo sobre as áreas do homem, ele vai explicar tudo sobre a salvação e ele vai explicar tudo sobre a palavra de Deus. Então, uma das coisas que ele vai explicar são esses 5 pontos calvinistas, que nós caímos, que nós depois fomos eleitos e que nós fomos expiados por Deus, Jesus Cristo em nossa vida. E ele vai dizer também sobre o quarto ponto, que é o chamado irresistível. Chamado irresistível, a própria palavra diz: Deus chama e o homem não resiste ao seu chamado. Então o homem cai, mas ele é um eleito e ao mesmo tempo Deus derrama a ele a graça da expiação limitada e depois ele vai ter o chamado irresistível. Então o homem pode ser um escolhido, mas ele ainda não foi chamado por Deus. Ele ainda pode estar nos seus pecados, nos seus delitos, mas enquanto Deus não chama, enquanto Deus não opera nele a salvação, ele não se volta para Cristo. Então ele cai, mas ele é um eleito, Cristo morre por ele, e só a partir do momento que Deus o chama, é que realmente ele vai entender a salvação em sua vida. Então são pontos em que nós vemos na palavra de Deus, até mesmo através de alguns personagens, como Paulo. Paulo, ele era um homem comum, ele não acreditava em Deus naquela época, porque os judeus, eles tinham essa perseguição a respeito do cristianismo,
E Paulo, o que aconteceu? Ele foi chamado por Jesus. A caminho de Damasco, Jesus o encontra e o chama para que ele pudesse ser um missionário, para que ele pudesse ser um pregador da palavra. Então, mesmo aqueles que estão perdidos neste mundo, se eles forem pessoas escolhidas por Deus, eles um dia vão ser chamados conforme a palavra de Deus, conforme Ele quer. Então, isso é o chamado irresistível. O homem não resiste e ele um dia vai ser escolhido por Deus, vai ser chamado por Deus. E aquele que é chamado por Deus, ele vai começar a viver o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Ele vai perseverar aqui na face da terra como igreja do Senhor. Então, a perseverança dos santos é o quinto ponto dos nossos pontos da salvação. O verdadeiro crente, uma vez justificado e regenerado por Deus, não pode jamais, nenhum dia, nem finalmente, apostatar da graça e da sua fé. Então, a perseverança dos santos, ela quer dizer que o homem jamais vai sair da graça de Deus, jamais vai se apostatar da fé, jamais vai tirar dele a condição de salvação que Deus colocou nele. Então, a perseverança dos santos, ela vai até o fim da nossa vida. Até o final da nossa vida, nós vamos perseverar, porque foi Cristo, foi Deus que nos chamou. Então, nós temos que lembrar que nós temos 5 pontos que temos que tratar na nossa vida a respeito da salvação. Então, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, a graça do Senhor nos basta para que nós possamos viver na perseverança dos santos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que perseverar, porque a graça de Deus nos alcançou. Isso é algo maravilhoso em nossa vida. Nós sabemos que Deus opera em nós conforme o seu próprio querer. Então, para nós sabermos sobre como ser um cristão, para nós sabermos como lidar com a situação de Deus na nossa vida, para nós sabermos como Deus age em nossa vida, nós temos a sua palavra. A sua palavra é a nossa regra de fé e de prática. A palavra de Deus nos dá instruções para nós vivermos aqui na face da terra. Nós temos que viver conforme a sua palavra, conforme o seu querer. Nós não podemos nos desvencilhar da palavra. Nós não podemos viver separados da palavra. Até mesmo da vida do ímpio, aquele que está em pecado neste mundo, aquele que está se autodestruindo neste mundo, até da vida dessa pessoa, a palavra de Deus vai dizer. Então ela vai dizer sobre o ímpio, vai dizer também sobre o justo. E nós que somos justos, nós que seguimos a Cristo, nós que não temos o pecado dominando sobre nós, nós temos que saber que a palavra de Deus deve ser conhecida a todo momento. Então, os 5 pontos da salvação, que é chamado também na doutrina reformada sobre os 5 pontos calvinistas, eles vão nos dar diretrizes, eles vão nos dar entendimento de como a Bíblia trata a respeito da salvação do homem. O homem cai nos seus delitos e pecados, Deus escolhe aquele homem, depois manda Jesus Cristo morrer numa cruz, derramando sobre ele a graça irresistível, graça é favor imerecido, e por último esse homem vai viver na perseverança dos santos. Então são 5 pontos que dá para gravar, para que nós podemos entender a cada dia mais a palavra de Deus em nossa vida. A trajetória de Gênesis e Apocalipse é exatamente isso.
Deus cria o homem cai nos seus delitos e pecados, mas se ele é um eleito, né, vai falar aí da eleição condicional, ele vai enxergar Jesus Cristo na sua vida, ele vai enxergar a graça irresistível e ele vai perseverar com os santos aqui na face da terra. Então a trajetória bíblica também diz sobre isso. Isso é bom que todos devem saber. Todo o cristão deve saber sobre esses assuntos. Porque muitas vezes aparecem falsos profetas que podem enganar e falar a respeito de outra motivação da salvação. Alguém pode falar que a salvação é mérito do homem, que ele que alcançou a salvação, que o homem que procurou ser salvo. Mas a palavra de Deus vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a graça de Deus nos alcançou. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não somos nós que procuramos a salvação. Ela vem de Deus. O Deus escolhe o homem e o homem, ele aceita por causa do chamado irresistível. Então, quando Deus chamou a Paulo, ele foi um chamado irresistível na sua vida. E ele não conseguiu resistir àquele chamado. E ele continuou vivendo em Jesus Cristo, perseverando na santidade. Paulo morreu perseverando na santidade. Então a igreja vive assim. A igreja vive conforme a palavra de Deus ensina. Ela tem que viver assim. E nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós estamos dando essa introdução, né, aos 5 pontos da salvação. Nós vamos falar mais sobre isso durante os nossos vídeos. E também aqui na igreja, quando nós retornarmos, nós vamos falar também sobre esses temas. E aqueles que estão nos ouvindo, que não pertencem à igreja, estão convidados, né, a participar desse vídeo, a participar da nossa igreja também, aos domingos na escola dominical às 9 horas, à noite no culto às 19 horas, quando nós retornarmos, se Deus quiser, em breve, para nós nos aprofundarmos mais. Porque quando vem a provação, quando vem algo que acontece e que muitas vezes nós não entendemos, é hora de nós nos aprofundarmos mais na palavra, para que nós possamos resistir, para que nós possamos perseverar a estes sofrimentos. Então a palavra de Deus, ela nos dá segurança de como nós vamos viver aqui na face da terra. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza a cada dia mais a perseverarmos, a estarmos firmes com Ele, para que nós possamos resistir à cilada do inimigo. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fez a cada dia mais alcançados, ó Pai, pela Tua graça. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo ali na cruz para morrer pelos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua graça nos basta. E neste momento, ó Pai, nós te agradecemos também pelas colheitas, ó Pai, que se iniciam na região. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem derramado a fartura sobre este povo. O Senhor não tem deixado o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todos os trabalhadores da área rural. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a cada vida e que a cada trabalhador, ó Pai, possa também saber administrar a sua vida financeira conforme a palavra de Deus nos ensina, ó Pai. Sendo fiel em todas as coisas, sendo, ó Pai, administradores fiéis também do que o Senhor nos entrega e sendo, ó Pai, testemunha do Senhor por onde quer que nós passarmos. Abençoe, ó Pai, a nossa terra, abençoe a nossa nação
e que este vírus também, ó Pai, que está assolando o nosso país, que está assolando o mundo, ó Pai, possa ser retirado por Ti, em nome de Jesus, ó Pai. E que também nós possamos aprender que nós vivemos, ó Pai, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Abençoe a cada um que está ouvindo essa palavra, que está nos assistindo. Abençoe, ó Pai, a cada vida, que eles possam cada dia mais entender os assuntos, ó Pai, concernentes à salvação na palavra de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça cada dia mais entendedores da palavra. Continue orando pelo dia de hoje. Nós estamos consagrando esse dia na oração para as colheitas da nossa região. Deus tem preservado o povo e o povo tem que saber também administrar. Que Deus continue sustentando a cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém.